paz de Cristo a todos. Vamos aqui a mais um vídeo, com a graça de Deus e a permissão dele, né? Se assim ele quiser. E, gente, esse vídeo na verdade vai ser para chamar a vossa atenção concernente à ordem no culto. Eu até já fiz um vídeo acerca do que significa o termo culto, assim como também acerca do ministério levítico. Na antiga aliança existia o templo, o sacerdote, o sacrifício, e no templo o altar onde esses sacrifícios seriam sacrificados. Se é que de fato existe antiga aliança. Na verdade, antiga, sim. Velha, aí é um caso de dúvida. Só ler 1 João capítulo 3, se não estiver enganado. Acerca do mandamento antigo. Um novo mandamento que é o antigo. Mas venhamos. É só ler, gente. É só lermos as cartas, ou o Pentateuco, especialmente o livro do Êxodo e o livro do Levítico, onde Deus ele dá as prescrições de todo o trabalho que deveria ser realizado. A construção do tabernáculo, os utensílios dos tabernáculos, as vestes sacerdotais. Ele ainda alerta Moisés: cuide de fazer tudo conforme eu te mostrei. No livro do Levítico e no final do livro de Êxodo, quando Deus ali dá a instrução, se eu não me engano, a partir do capítulo 33, da confecção do azeite ou do óleo da unção, que não tem base nenhuma no que chamamos de nova aliança, porque eu não acredito que os apóstolos teve essa intenção, é coisa para a questão para outro vídeo. O perfume ou as especiarias que devia ser usado na confecção daquele perfume, no azeite da unção, e como deveria ser usado e para que ser usado. Os sacrifícios, cada sacrifício, detalhadamente, como deveria ser realizado cada sacrifício, em cada tipo de coisa, animal ou outras coisas. A ordem do serviço dos filhos de Arão e dos outros levitas. Tudo, gente, pré-determinado, bem detalhado, explicando como cada coisa deveria ser feito no trabalho, que hoje nós chamamos aqui de culto. Então, vendo essas coisas, pessoal, e reparando para como nós realizamos o trabalho hoje, eu peço desculpa a vocês, porque aqui o vídeo, o ambiente não está refletindo muita luz, e parece que esse vídeo vai sair um pouco escuro. Talvez eu faça outro, talvez não. Então Deus ele dá uma ordem para que tudo seja feito de acordo com a prescrição. Se você ler o livro de Deuteronômio, no capítulo 12, ele chama até atenção dizendo: olha, para que vocês tenham cuidado e não fazer lá na terra que vocês vão herdar, como vocês fazem aqui no deserto, cada um fazendo como parece bem aos seus olhos. Não foi isso que aconteceu quando eles estavam dentro lá na terra, registrado no livro dos Juízes 2 vezes, uma delas no último capítulo, no último versículo. Naquele tempo não havia rei em Israel e cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Aí chega agora, depois morte e ressurreição de Cristo, Paulo e o apóstolo Pedro, assim como João, lá no livro de Apocalipse, diz que nós agora somos sacerdotes e reis. Paulo chega a falar em Romanos capítulo 12, todas as versões estão diferentes do texto, como eu falar aqui, estou falando do jeito que está escrito no texto grego. Paulo diz 12:1, diz que
apresentar os corpos de vós, o sacrifício, vivendo a santidade agradável a Deus. A santidade. O que é santidade que nós não sabemos o que é? Santidade é a separação de algo para ser usado exclusivamente por alguém ou para alguém. Entendeu? É algo que é apartado, separado para ser exclusivo. E ser exclusivo, aquele a quem aquela coisa, aquele objeto ou aquela pessoa é dedicado exclusivamente, deve ser usado como aquela pessoa que passa a ser exclusiva daquilo quiser. Não é a pessoa ou aquilo que é exclusiva que vai decidir como ser usado. Não. Aquele a quem é dedicado que diz como deve ser feito. Por isso que Deus deu as prescrições a Moisés para dar a Arão e para dar a Israel. Que eles tinham que se enquadrar na vontade de Deus, na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E o que é que tem ocorrido na nossa atualidade? Cada um tem feito o que acha bom e tem dito que ali é para agradar a Deus. O cara não sabe cantar, ou a pessoa chega lá, mas é para Deus. Não ensaiou, não ensaia, não, é para Deus. Aí vai fazer um trabalho que diz que é culto, onde Paulo nos alerta, não apenas em Romanos capítulo 12, no versículo no final, diz o culto de vós, a lógica. Ou a lógica é o culto de vós. A lógica é o culto de vós. Na nossa versão está, este é o vosso culto racional. No grego está, ten logiken, relatreia, ou ten logiken, ten é o acusativo feminino, logiken, ali está o substantivo feminino, latreia, culto, serviço, trabalho, rumon, de vós. Então, a lógica é o serviço de vós. Antes ele diz o quê? Apresentem os corpos de vocês quando estiverem vivendo a santidade agradável a Deus. A santidade agradável a Deus é aquela santidade conforme diz a palavra. Não conforme eu mal interpreto essa palavra, não conforme o partido que nós chamamos de igreja hoje. A Bíblia chama de haireses. Eu fiz 3 vídeos acerca desse termo, heresia, haireses. Então, não conforme o dogma, o costume do partido que você faz parte. E aí ignoramos completamente a palavra, para agora fazer cada um segundo parece bom aos seus olhos ou ao partido que ela faz parte. E o pior, quando se lê a palavra, cada um já vai com a ideia do partido que faz parte para interpretar de acordo com tal ideologia. Aí Paulo fala em Romanos capítulo 12, verso 12. Não vos conformeis, não use esse molde que é usado no século de vocês, mas sejam transformados na renovação da vossa mentalidade. Porque deste modo é que vocês terão a capacidade de discernir qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Imagine, Jesus chega para o povo judeu, guardião da lei, a quem pertenciam os pais dos profetas, como está lá em Romanos capítulo 9. E o povo judeu diz, mudem a vossa mentalidade. Aí Paulo chega agora, a igreja em Roma e diz, mude a vossa mentalidade. Não use esse molde aí não. A mesma mensagem, Jesus era, não use esse molde aí, desse século que vocês estão. Sejam transformados na renovação da vossa mente. Ele fala isso também em Efésios, capítulo 4, se não me engano, versículo 21. A renovação do espírito da vossa mentalidade. E o pior não é nada, é que todo o sempre acontece a mesma coisa. Jesus fala um versículo de Isaías, há cerca de 700 anos da encarnação dele. O que é que ele fala? Encarnação aqui, eu não estou falando de reencarnação. Porque João capítulo 1,14 diz que o verbo fez a si próprio carne e habitou provisoriamente entre nós. Olha o que ele diz em Isaías 29, 13.
Porque este povo com lábios me honra, com a boca se aproxima de mim, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me presta o culto, porque o culto que eles prestam a mim são mera tradição humanas. Eu pergunto, principalmente vocês das igrejas de mistério, você pentecostal, que eu sou pentecostal, sou da Assembleia de Deus. Qual culto que você tem apresentado a Deus? Qual serviço? Culto não é esse que você imagina. Na nossa cabeça, culto é esse negócio que estão fazendo por aí. Será que nós nos enquadramos na boa, perfeita e agradável vontade de Deus, como diz a palavra? O que foi que Jesus mandou eu e você fazer? Você já leu sua Bíblia? Você estuda a palavra? Ou você fica lendo a Bíblia com a mentalidade do seu partido e remoendo as suas ideias, inserindo suas ideias na Bíblia, pensando que está tirando dela? Não foi isso lá em Mateus 15 que Jesus falou? Esse povo com os lábios me honram, de boca se aproxima de mim, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me prestam um culto, porque o culto que eles prestam a mim são tradição humana. Carlos? Tudo bem. Continua. É a porta de baixo que está isolada, só está indo até o térreo. Não é defeito, é que houve um problema com a mudança que estava subindo, e aí isolou o térreo até fazer essa recuperação. Mas já está tudo em andamento já para ser resolvido. Não tem problema nenhum. Até a garagem. E nós hoje não temos, infelizmente, até no meio pentecostal, a maioria das pessoas, pelo menos aqui em Salvador, não consegue ler a palavra, estudar a palavra, sobre a óptica da palavra. Só lê e estuda a palavra sob ou debaixo da óptica da denominação do partido que a pessoa faz parte. A escama ainda está nos olhos, não caiu tal escama, porque a pessoa é muito levada à opinião e a ir pela opinião daquelas pessoas que elas, sei lá, gostam, né? Tem como pessoas assim especiais. Pessoas não procuram estudar, não procuram se aprofundar. E aí acontece, infelizmente, o que está escrito lá em Mateus, depois de Jesus censurar os fariseus, né? Pedro fala com ele e diz: deixem, são cego conduzindo cego. Então, gente, agora no que chamamos de nova aliança, eu não posso dizer que é a nova lei, na antiga aliança existia o templo, o sacerdote, o sacrifício e o altar. O altar ficava dentro do templo. Hoje, na nova aliança, segundo Paulo fala em Romanos, capítulo 1, e lá em 1 Pedro, capítulo 2, né? E o próprio Jesus fala em João 14, 23, que nós somos o templo, nossa vida cotidiana é o sacrifício, nós somos o próprio sacerdote que apresenta a nossa vida diária, entendeu? E o nosso íntimo, nosso âmago é o altar. Por isso que Jesus diz, gente, lá em Mateus capítulo 5, é só ler. Mas tem que ler mesmo, gente. Um texto para você começar a entender, você tem que ler no mínimo 5 vezes, mas é ler mesmo. Não é já olhar um versículo com aquela ideia que você tem, não. É ler mesmo, para você começar a compreender o texto 17 vezes. Você vai ler o texto, palavra por palavra, e compreender o conteúdo. Começar a unir palavra por palavra, entender do texto, a ideia que de fato está passando o texto. E aí você, para se aprofundar, vai lá, se puder, fazer uma tradução do texto, ou então pesquisar palavra por palavra o significado dela. Que na verdade, nos dicionários, principalmente os atuais, você não vai conseguir compreender ou ter a ideia real de termos usados ali. Bem? Então espero que esse vídeo possa lhe ajudar e você possa se aprofundar mais na palavra.
Que nem tudo que nós acreditamos que é verdade é de fato verdade. Você tem como verdade, assim como Paulo também tinha como verdade. Mas quando ele descobriu a essência da lei, da palavra, aí ele viu que de fato era a palavra. Então, enquanto nós estivermos presos a dogmas, a partidarismo. R$5, seu Antônio. R$5 de banana, troco para 20. Enquanto nós não fizermos isso, com certeza nunca iremos compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Olha o que Jesus disse lá no capítulo 5, até o capítulo 16. Mas mastigue esse texto, mastigue mesmo, principalmente a parte do sal. Nós pentecostais temos a mania de chegar no lugar fazendo zoada, fazendo saceiro. Não, é barulho mesmo. O barulho, gente, lá em Atos. Leia o texto de Atos. Eu não vou mastigar por você, não. Tá aberto aí do lado aí, filho? Aqui, ó. Tá, depois eu pego. Você pode pegar na volta? Pronto. Desculpem. Leia o livro de Atos. Que barulho foi aquele? O que causou espanto e confusão, gente, não foi pelas pessoas entenderem ou não entenderem o que os apóstolos estavam falando, não. Ao contrário, a confusão veio porque eles começaram a ouvir pessoas indoutas, galileus, com dialeto corrompido, cada um deles que nunca tinha saído dali para ir para outro lugar, ouvir nos seus próprios idiomas de nascimento, os que estavam ali em Jerusalém, os prosélitos, eles falaram da grandeza de Deus. Entendeu como é o negócio? Imagine Paulo, como está lá em 1 Coríntios 14, num culto desse que as pessoas dizem que é um culto de mistério. Pesquise sobre culto de mistério. Leiam, gente, em nome de Jesus, leiam, estudem. E, claro que não esqueça a parte principal, que é a parte da oração. Mas Paulo, ele diz lá em Efésios capítulo, em todas as cartas de Paulo, principalmente Efésios capítulo 4, a partir do 17, que é preciso clarear o entendimento, abandonar, né? Só tem um jeito de um entenebrecimento da nossa mentalidade de voz, que é a nossa ignorância, por meio do iluminar do conhecimento. Buscarmos saber o que é de fato a verdade, não o que nós achamos que é verdade. Porque uma coisa é o que está escrito, e outra coisa é a nossa opinião, e o pior, que achamos que está escrito. Tem muitas questões que temos opinião, porque a nossa ideia é completamente diferente da realidade, como o conceito de amor. O que é amor? A ideia de amor que nós temos hoje não tem nada a ver com a ideia de fato do que é amor. Só você ler 1 Coríntios 13, tem até um vídeo. O que é amor de acordo com 1 Coríntios 13. Aí eu tenho a 1, a 2 e a 3. Você vai ver lá o que Paulo, cada coisa que ele fala. Até, né, hoje em dia, não existe amor de mãe e amor de Deus. Então você vai estudar, na verdade, o que a mãe tem pelo filho não é amor. Tem zelo, afeto, afeição, cuidado. Mas por aqui tá bom. Esse vídeo, na verdade, é para alertar, principalmente sobre a ordem no trabalho, ordem no culto. O que foi que Deus mandou, como Ele mandou nós fazermos e o que é que nós estamos fazendo. O que é culto, gente? Esse negócio aí que nós chamamos de culto, que não tem nada a ver. Daqui a pouco vão fazer que nem um tal de um cara aí que fez o Templo de Salomão. Qual a ideia? Onde deve ser realizado o culto? Como deve ser realizado o culto? O que é culto? Qual o sacrifício que Deus quer? Está lá Amós capítulo 6, a partir do versículo 5. Está lá em Oséias capítulo 6, verso 6. É só você olhar a referência. Assim que Deus em Cristo.
tenha misericórdia de nós e possa nos guiar, né, com seu Espírito, para que nós venhamos assim, de fato, estudar a palavra, para podermos assim depurar nossa mentalidade de todos os conceitos e preconceitos que nós temos a respeito de Deus, que nós achamos que é ligado à religião, né? No grego é o termo triskeia. Não sei se é de onde esse termo é ligado, não sei se é latim ou se é italiano. No grego é triskeia, começa com TH. E aí nós venhamos depurar nossa mentalidade disso e meter a cara na palavra para estudar como algo que nós não temos ideia, como algo novo que nós temos que descobrir, e não com a nossa óptica que nós usamos hoje para estudar a palavra, como questão religiosa e questão partidarista. E assim nós criamos, rapaz, meu Deus, é isso que isso quer dizer? Eu tinha ideia completamente diferente. Então você vai descobrir por experiência e por questão de querer aprender mesmo, não por querer opinar por algo que você aceita porque lhe convém e porque você está de acordo, e não porque você descobriu que de fato é aquilo. Amém? Deus abençoe. A paz de Cristo.